Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regina e hoje nós vamos falar sobre os advérbios. E você está curioso para saber o que é um advérbio? Mas antes de explicar para você o que ele é, eu quero te contar uma pequena história. Imagine que um dia eu cheguei na minha sala de aula um pouco chateada, um pouco triste, e os meus alunos perceberam e perguntaram: professora, aconteceu alguma coisa? Parece que você está triste. E então eu disse: o meu gato morreu. Com certeza, essa frase, do ponto de vista gramatical, ela está completa. Eu tenho um sujeito, que é o gato, meu gato, e eu tenho uma ação, algo que aconteceu com ele, que é morreu. Meu gato morreu. Gramaticalmente ela está completa. Entretanto, no ponto de vista da nossa curiosidade e da curiosidade dos meus alunos que já sabiam que eu tinha um gato chamado Farinha, essa frase não estava completa. Então eles começaram a me fazer muitas perguntas. Quando o gato morreu? Onde ele morreu? De que ele morreu? E aí eu fui contar para eles que o meu gato morreu sexta-feira em casa de insuficiência renal. Vocês perceberam que essas informações, elas trouxeram a informação principal, que era o gato morreu, determinados elementos circunstanciais, ou sejam, informações que foram acrescentadas à informação principal. Quando eu disse que o meu gato morreu, a informação era completa, gramaticalmente, mas outras informações, como onde morreu, quando morreu e de que morreu, eram necessárias para que aquele texto, aquela situação, pudesse ficar ainda mais completa. Então, nós estamos falando exatamente sobre os advérbios. O advérbio é uma classe de palavras invariável que modifica ou intensifica o verbo. Vou dar mais um exemplo para vocês. Vejam só. Eu estudei esse conteúdo. Verifiquem que eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, que é estudar, eu estudei, e eu ainda tenho um complemento do verbo, que quem estuda, estuda algo, e no caso eu estudei esse conteúdo. Vejam diferentes formas de intensificar ou de modificar esse verbo estudar. Eu estudei ontem à noite esse conteúdo. Nesse caso, a gente tem um advérbio de tempo. Eu estudei em casa. Nesse caso, o meu advérbio é de lugar, onde eu estudei. Eu não estudei esse conteúdo. Nesse caso, o advérbio não é de negação. Eu estudei com meu irmão. Nesse caso, eu estudei com meu irmão, o que eu tenho é um advérbio de companhia. Eu estudei muito esse conteúdo. Nesse caso, o advérbio muito indica a intensidade, o quanto eu estudei. E por que nós dizemos que o advérbio ele é uma palavra invariável? Isso significa que advérbio não se modifica nem no número, em relação a singular e plural, e nem em relação ao gênero, o masculino e o feminino. Por isso a gente diz que ele é invariável. Vamos observar isso por esse exemplo. Vejam aí a professora Eni pedalando. Eni pedala rápido. Vejam que a palavra rápido se refere à maneira como a professora Eni pedala. Então, Eni é um substantivo feminino, aí a gente diz o que ela está fazendo, ela pedala, e a palavra rápido intensifica o modo como ela pedala. Então, vejam só, se eu disser que Regina pedala também, só que ela não pedala como a professora Eni, Regina pedala devagar. Oh, meu Deus do céu, coitada da Eni quando está acompanhando a Regina. Regina pedala devagar. Devagar também é o modo como a professora Regina pedala. E quando juntam as duas? Eni e Regina pedalam devagar também, porque senão a professora Regina fica para trás. Então, devagar permaneceu igual.
não sofreu modificação na palavra devagar, mesmo que agora o meu sujeito é composto, Regina e Eni. A palavra devagar é o advérbio e por isso fica invariável, ela não se modifica. Repara no próximo exemplo. Eni e os outros ciclistas pedalam rápido. Vejam que mais uma vez eu tenho aí um sujeito que é composto por Eni e os outros ciclistas, mas a palavra rápido permanece invariável. Ou seja, a gente precisa lembrar que o advérbio é uma palavra ou um conjunto de palavras que não se modifica nem em relação ao número e nem em relação ao gênero. Se você olhar uma gramática, até o seu livro da escola mesmo, o seu livro didático, você vai encontrar tabelas como essa que está sendo apresentada aqui. São tabelas que tentam mostrar de uma forma bastante resumida quais são os tipos de advérbios, ou seja, que circunstâncias um advérbio pode apresentar e alguns exemplos desses advérbios. É muito importante você conhecer esse tipo de tabela, porém, não adianta de nada você ficar memorizando, decorando todas essas palavras, porque o importante mesmo é você observar dentro do contexto da frase que você estiver fazendo, da frase que você estiver analisando, se aquela palavra está sendo utilizada como um advérbio. Muitas vezes, uma palavra pode ser usada como um adjetivo e a mesma palavra pode ser usada como um advérbio. Por isso, é muito importante que você faça a análise dentro do contexto. Mas, de qualquer forma, é importante que você saiba que essas tabelas existem e que elas são bastante úteis no nosso dia a dia no estudo da língua portuguesa. Existem advérbios, por exemplo, de lugar, de tempo, de ordem, de modo, de intensidade, de afirmação ou de negação, de dúvida, de inclusão, de exclusão, entre muitos outros. Vamos ver aqui mais alguns exemplos a respeito das circunstâncias que um advérbio pode trazer. Lembram do exemplo que eu dei alguns slides atrás, do eu estudo esse conteúdo? Verifiquem que eu utilizei diferentes tipos de advérbios para poder acrescentar elementos circunstanciais a essa frase. E você vai me perguntar, para que isso me serve, professora? No meu dia a dia, para que eu preciso saber de um advérbio? Principalmente para que quando a gente esteja lendo um texto, a gente procure observar como esses advérbios funcionam dentro do texto, trazendo para nós informações essenciais, como onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu determinada situação. Mas além disso, você também pode fazer uso deles nos seus próprios textos. Quando você estiver escrevendo o seu texto, a sua atividade escolar, ou mesmo uma carta ou um diário, você pode acrescentar no seu texto esses advérbios. E advérbios sempre serão palavras que acrescentam informações a mais, que deixam o seu texto mais interessante, que podem fazer com que o seu texto também fique mais criativo. Vamos ver os exemplos aqui novamente. Eu estudei ontem à noite esse conteúdo. Vemos aí que ontem à noite é o advérbio de tempo. Vale a pena lembrar também que os advérbios muitas vezes podem trocar de lugar numa frase. Eu posso dizer também, ontem à noite eu estudei esse conteúdo. E eu posso dizer, eu estudei esse conteúdo ontem à noite. Verifiquem que o advérbio é um conjunto de palavras ou uma palavra que pode trocar de lugar. Eu estou sempre falando de conjunto de palavras. É bom a gente saber que essa expressão, conjunto de palavras, também pode ser substituída por locução adverbial, ou seja, um conjunto de palavras com a função de um advérbio. Quando eu digo eu não estudei esse conteúdo, eu tenho um advérbio de negação. E se eu disser que estudei em casa, na escola, no meu trabalho, eu estudei na sala, eu estudei num lindo parque, eu estou acrescentando no meu texto também advérbios de lugar. Eu estudei com meu irmão, com os meus pais, com minha irmã, advérbios de companhia. Eu estudei muito esse conteúdo, ou eu estudei bastante esse conteúdo, ou estudei pouco esse conteúdo, são advérbios de intensidade. E quando eu digo sim, eu estudei esse conteúdo, ou eu estudei esse conteúdo sim,
ou certamente eu estudei esse conteúdo, eu estou usando os advérbios de afirmação. Vamos ver agora situações textuais onde aparecem os advérbios. Vamos começar com essa tirinha, em que a Mônica, da turma da Mônica, aparece na janela e ao observar a chuva, ela diz: hoje não preciso regar minha florzinha. E aí o que a gente percebe no quadrinho seguinte é que a gente tem a imagem de São Pedro regando uma florzinha lá no céu e por isso a chuva cai sobre a terra. Que advérbios apareceram nessa tirinha? Você é capaz de identificá-los? Vamos ver. A gente tem aí o advérbio hoje, que é um advérbio de tempo, e a gente também tem um advérbio não, que é um advérbio de negação, porque Mônica diz: hoje não preciso regar minha florzinha. Vamos ver mais um caso. Vamos ler essa tirinha e identificar advérbios ou locuções adverbiais, que são conjuntos de palavras com função de advérbio, e que são especificamente de lugar. Vamos ver aí o que Calvin diz. Cadê minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha, não tá em lugar nenhum. Ó, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Mas que coisa esse Calvin, hein? Achar que a jaqueta dele podia estar em qualquer lugar da casa, menos dentro do armário, né? Ainda bem que a mãe dele é a pessoa organizada e que colocou a jaqueta dentro do armário. Mas vocês viram que essa tirinha ela foi construída, a história dela foi construída justamente através de advérbios de lugar. Você conseguiu identificar quantos lugares ele mencionou que a jaqueta dele foi procurada e ele estava ali, né, buscando sua jaqueta? Vejam só, os advérbios e locuções adverbiais de lugar que apareceram nessa tirinha. Em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na cozinha, aqui e nesse armário estúpido. Vamos para mais uma situação. Eu quero que vocês observem agora que, além de modificar os verbos, os advérbios também podem ser muito úteis para modificar adjetivos e também outros advérbios. Veja um exemplo. Joana é educada. A gente tem aqui a palavra educada, que, como vocês já sabem, funciona como um adjetivo, ou seja, ele dá uma qualidade para Joana. Mas se eu disser que Joana é muito educada, nesse caso a palavra muito está servindo para intensificar a palavra educada, ou seja, ela não é apenas educada, ela é muito educada. Então a gente tem aqui um caso em que o advérbio ele é um modificador de um adjetivo e não do verbo. Veja outro caso. O time jogou bem. Olha aí que a gente tem um advérbio de modo, o modo como o time jogou. O que a gente tem aqui é um advérbio modificador do verbo jogar. O time não apenas jogou, mas jogou bem. Ok. Observa na frase seguinte que diz: o time jogou muito bem. Vejam agora que a gente continua tendo um advérbio bem, que é o modo como o time jogou. Só que eu acrescentei o advérbio de intensidade muito. Ou seja, o time não apenas jogou bem, ele jogou muito bem. Vejam que agora eu tenho um advérbio muito intensificando o sentido de um outro advérbio, que é o advérbio bem. Tomem muito cuidado com algumas palavras que às vezes no nosso dia a dia, elas acabam sendo pronunciadas de maneira equivocada. A gente acabou de perceber, de analisar algumas situações e vimos que o advérbio é uma palavra invariável. Então, se eu disser que eu estou um pouco cansada, esse um pouco é o advérbio, que ele modifica a palavra cansada, que é o adjetivo. Se eu disser que eu estou muito cansada, eu também estou usando um advérbio para modificar o sentido da palavra cansada. Então, se eu disser que eu estou meio cansada, tem o mesmo sentido desse um pouco cansada. Isso significa que
Independentemente se eu sou masculino ou feminino, a palavra meio precisa ser invariável, já que ela é um advérbio. Portanto, nada de sair por aí dizendo minha mãe está meia estressada, minha professora está meia cansada, porque essa palavra meia, nesse caso, ela não existe, porque o que a gente está utilizando é um advérbio de intensidade, e sendo um advérbio de intensidade, a gente não vai utilizar meia cansada, assim como a gente também não vai usar a palavra menas, ok? Vamos ver aí algumas situações em que a palavra meia existe. Por exemplo, se eu tiver uma meia triste, olha como a carinha dela tá nessa imagem. Mas se for uma menina, uma mulher, a mulher ou a menina está meio triste e não meia triste. Outra situação em que eu vou usar a palavra meia é aquele objeto que a gente coloca no pé. Uma meia laranja, por exemplo, é um objeto da cor laranja. Mas também eu posso ter meia laranja no sentido de numeral, fração. A metade da laranja é meia laranja. Então é possível você usar a palavra meia nessas situações. Mas quando você estiver se referindo a um advérbio, nada de meia. É sempre meio. Por fim, vamos testar o aprendizado, ok? Vamos fazer algumas questões relacionadas ao uso do advérbio. Eu escolhi duas manchetes de jornais. A primeira diz: inscrições para a gincana Todos contra a Dengue já estão abertas. Participe! Na segunda manchete diz: ainda estão abertas as inscrições para a Semana da Inovação 2020. As perguntas são: os advérbios já e ainda são advérbios com a mesma classificação, mas eles atribuem sentidos diferentes a cada frase. Como se classificam esses advérbios e qual o sentido das palavras utilizadas em cada frase? Primeiramente, vamos tentar identificar qual é o tipo de advérbio. Quando eu digo que a inscrição já está aberta ou que ainda estão abertas, eu estou me referindo a advérbios de tempo, porque as duas situações estão relacionadas ao tempo de abertura de inscrição. Agora, só porque as duas são palavras que são advérbios de tempo, então elas vão ter o mesmo sentido? Não. Quando eu digo que as inscrições para a gincana Todos contra a Dengue já estão abertas, significa que elas não estavam abertas ainda e agora as inscrições se abriram. Mas quando eu digo que as inscrições, da Semana de Inovação 2020 ainda estão abertas, significa que elas já foram abertas há algum tempo e que nesse momento elas permanecem abertas. Viram só como existe uma grande diferença? Quando eu chego na sala e digo assim: pessoal, eu já corrigi as provas de vocês, significa que as provas já estão corrigidas. E se eu disser: eu ainda estou corrigindo as provas de vocês, significa que o processo está em andamento. Percebam aí duas formas diferentes aí do uso de advérbios que são da mesma categoria. Vamos ver mais um caso? Esse aqui é muito interessante porque se refere ao filme Homem-Formiga. Espero que vocês também estejam aí esperando novidades no cinema. Então o texto diz assim: pouco se sabe sobre o próximo Homem-Formiga. E até o momento, a Marvel não se pronunciou sobre os detalhes da sequência. As novidades giram em torno da escolha de Jonathan Majors, que provavelmente será o vilão do novo filme. E a pergunta é: qual é o efeito de sentido desse advérbio que foi colocado em destaque aí na frase? O advérbio provavelmente. E se a gente retirasse ele do texto, será que ia fazer alguma diferença? A gente dizer assim, olha: as novidades giram em torno da escolha de Jonathan Majors, que provavelmente será o vilão do filme. Quando a gente diz provavelmente, a gente diz que pode ser que ele seja o novo vilão do filme. Não é uma certeza absoluta de que ele será o novo vilão. Portanto, se eu retirar a palavra provavelmente, olha o que acontece com a frase. As novidades giram em torno da escolha de Jonathan Majors, que será o vilão do novo filme.
Percebam que ao tirar a palavra provavelmente, nós acrescentamos a ideia de certeza absoluta de que esse ator será o vilão do novo filme. Perceberam quanto é importante a presença de um advérbio dentro de uma frase? Vamos então aí para nossas últimas situações. Observe o par de frases a seguir e explique o efeito de sentido que o advérbio acrescenta à frase. Eu como frutas e legumes. E eu sempre como frutas e legumes. Percebam que, mais uma vez, a gente acrescentou um advérbio de tempo. Mas quando eu digo que como frutas e legumes sem nenhum advérbio, significa que eu como, mas eu não estou determinando a frequência nem o tempo de que eu faço essa ação de comer frutas e legumes. Mas quando eu digo eu sempre como frutas e legumes, eu acrescento à minha frase uma informação de que a ação de comer frutas e legumes é constante, é habitual, que aquilo eu faço com frequência. Perceberam o quanto um pequeno advérbio modifica bastante o sentido daquilo que a gente está apresentando no texto? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês nessa aula de hoje sobre advérbios. Eu espero que a partir de agora, todas as vezes que você for criar um texto, que você for fazer suas próprias sentenças, lembre de acrescentar a elas os advérbios. Eles dão muito mais criatividade ao seu texto, deixam ele muito mais interessante. Então, faça uso deles e comece a perceber quando eles são utilizados no nosso dia a dia. Vai lá na página da Conexão Escolar, que está em www.joaopessoa.pb.gov.br/conexão escolar e faça os exercícios. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ser capaz de escrever muito melhor. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!